Uma excelente tarde a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos, começando mais um Cidades em Debate, aqui na nossa TV Unisantos, canal 40.1 no aberto, canal 12 da Claro TV Antiganet e também pelo site tvunisantos.com.br. Bom, vamos começar aqui a nossa programação, temos aqui os dados, né, do boletim da Covid, dos 433 mil habitantes da cidade de Santos, 82% já estiveram aí com o esquema vacinal completo, já estão com o esquema vacinal completo, isso representa 355 mil pessoas já completamente vacinadas na cidade de Santos. Ocupação de UTI da Covid, 38%, sendo que dos 97 leitos, 37 para o público de UTI, né? Então tá aqui, internações por sintomas de Covid, 21 pessoas dos 36 internados, óbitos, 2 sendo investigados, dos 2.183 desde o começo da pandemia, casos suspeitos em investigação, 43 casos estão suspeitos, estão sendo averiguados também. E lembrando que existe esse site, que é o santos.sp.gov.br/saúde/dados coronavírus, para você ficar em dia aí, ter em tempo real todas as informações sobre a Covid, né? Que graças a Deus parece que vem caindo bastante, a gente reza para que isso zere. Bom, vamos começar aqui a nossa programação, nosso Cidades em Debate, aqui passando as nossas redes sociais para você poder participar, nosso WhatsApp, Facebook, YouTube, é o Cidades em Debate, você também pode ser um seguidor e deixa aquele like aí para nos ajudar e compartilhe com os amigos para fazer aí a divulgação do nosso trabalho. Hoje conosco, vamos dar boa tarde aqui para o doutor Fábio Vargas. Doutor Fábio Vargas, como é que tá, doutor? Tudo bem? Seja bem-vindo, uma ótima tarde. O microfone está fechado, doutor. Queremos ouvir a sua boa tarde. Agora sim. Boa tarde, Santiago. Feliz de estar participando mais uma vez do programa. Boa tarde ao doutor Filete, ao Luiz Fernando, a toda a sua audiência. E vamos debater os assuntos importantes aí da semana, enfim, do Brasil e do mundo. Com certeza. Conosco hoje também o Luiz Fernando Cardoso, ele que é o homem da Ortobiofarma, que em janeiro agora, né, semana que vem, já começam os preparativos para a abertura da primeira loja da Ortobiofarma aqui na cidade de Santos, ali no Gonzaga. Luiz Fernando, seja bem-vindo. Como é que estão os preparativos dessa nova farmácia de manipulação? Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, junto com você, Santiago, e essa bancada maravilhosa, aos seus telespectadores. Eu estou caminhando aí para janeiro, ver se a gente consegue consolidar a inauguração da Ortobiofarma. Há 28 anos é um sonho do meu coração abrir aqui em Santos, e não tenho dúvida que a gente vai vir para trazer para Santos o melhor da saúde. Pode acreditar que estamos empenhados para que, até o dia do meu aniversário, dia 22 de janeiro, a gente possa inaugurar essa unidade da Ortobiofarma. Tá certo, Luiz Fernando. Aí que muita sorte vem aí, que traga uns números muito bons aí, porque a gente conhece já, até por indicação, né, o trabalho da Ortobiofarma na Grande São Paulo. Conosco também o Eduardo Filete, médico veterinário, um dos mais renomados aqui da nossa Baixada Santista, um grande estudioso, sempre trazendo novas informações. Filete, como é que você está? Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso Cidades em Debate. Boa tarde, Santiago. Gostaria de agradecer a sua produção pelo convite, fazer o programa com dois grandes amigos, o Fábio e o Luiz Fernando Cardoso. O Luiz Fernando, que sempre faz filantropia, né? Sempre ajuda os outros, e ele trabalhou como Papai Noel, estava aparecendo aos 60 anos, e eu tomei um susto agora, parece um garoto de 35, 40, tá mais novo, né? Parece o Faustão no começo de carreira, né? Tá aí, né? Não, parece o Faustão magro agora, tu vê que o Luiz Fernando Cardoso deu uma renovada, eu tomei um susto, eu falei, pô, tô fazendo programa com quem aí? Com algum artista novo aí da TV e tal, sem a barba e tal, ficou mais novo. Mas eu sabia, quando eu tirei a minha, eu sabia que o Luiz ia tirar a barba também, então eu já fui aí, tipo,
Eu sabia que o Luiz ia tirar a barba, que ele não emprestou a barba para ser Papai Noel, e agora está mais novo, mais jovem. Eu tomei um susto. O Luiz está parecendo que tem 30 anos de idade. Acho que essa Orto Biofarma de Santos está rejuvenescendo. O trabalho com os pedreiros, comércio de obra, ele deve ter uma equipe tão boa que não está esquentando muito a cabeça, porque ele está mais novo, pô. Olha aí, Luiz Fernando, elogio, hein? Logo no começo do programa, isso é sempre bem-vindo, né? Eu acho que ele está precisando de um empréstimo. Vamos devagar com isso aí, é muito elogio, né? Fica esperto aí, tá certo. Bom, vamos começar aqui a nossa pauta. Já vamos trazer aqui o nosso primeiro assunto. E o primeiro assunto é do Ministério da Saúde, que afirmou que pode começar a vacinar as crianças contra a Covid agora em janeiro. Após concluir a consulta pública sobre o tema em seu site, o posicionamento da pasta ocorreu após a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde encaminhar uma nota técnica ao Supremo Tribunal Federal, no qual afirma que a vacinação de crianças entre 5 e 11 anos é segura. Em nota, o Ministério da Saúde disse que defende a inclusão de crianças no Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. E que, após ouvir a sociedade, a pasta formalizará uma decisão e, mantida a recomendação, a imunização desta faixa etária deve iniciar ainda em janeiro. Numa enquete que foi realizada pela internet com quase 7 mil pessoas, no portal Terra, 73% são contra a vacinação em crianças, 5,6% dizem que sim, são a favor, 20,3% dizem que apenas com a autorização dos pais e o restante não souberam responder. Então a gente vê que 73% das pessoas que responderam essa enquete, com quase 7 mil participação, são contra a vacinação de crianças entre 5 e 12 anos. Agora vamos começar aqui com o Luiz, ele que é da área da saúde. Ô Luiz, você concorda com essa pesquisa, discorda? Qual que é a sua opinião? Eu não posso falar sobre o que um pai pensa. O pai, ele tem todo o direito de pensar no que ele quiser em relação ao seu filho. Só acho o seguinte, que se a Anvisa garante que a qualidade da vacina é boa, para mim, ela é a primeira responsável. Você ter a obrigatoriedade de assinar para vacinar o seu filho e o pai assumir a responsabilidade de qualquer coisa que aconteça com o seu filho, é tirar a responsabilidade de quem autorizou colocar essa vacina no mercado. Então, no meu entendimento, a Anvisa está lavando as mãos por uma questão política que ela está enfrentando com o seu presidente, para poder colocar esta vacina no mercado de uma forma que, na minha concepção, está totalmente equivocada. Se ela acredita, ela é a responsável. Ela não tem que dar a obrigatoriedade ao pai a assinar a responsabilidade por aquilo que possa vir a acontecer ao seu filho. Esse é o meu pensamento. Quanto à minha pessoa, se eu tivesse um filho de 5 anos, logicamente, eu vacinaria. Por quê? Porque, no meu entendimento, a vacina vai produzir anticorpos. Agora, realmente, eu não sei o que pode vir a acontecer no futuro, mas eu não acredito que uma Pfizer queira se expor de um tal jeito que venha a denegrir o seu tamanho nome mundial, brincando com a saúde alheia. O Fábio, que é um advogado, no caso, é um jurista, o que o Luiz falou é uma grande verdade, porque, no caso, a Pfizer, ela está lavando as mãos, porque passou pela Anvisa, e no caso a Anvisa, então, é a pioneira, a cabeça, né, da história, mas tem essa situação, porque quando as crianças forem ser vacinadas, isso ninguém está falando, os pais, como responsáveis, terão que assinar um termo. E nesse termo, o próprio pai e a própria mãe vai estar puxando a responsabilidade por qualquer problema que a vacina der no seu filho, como que, tipo, não, o pai e a mãe autorizou, então eles são os encarregados, eles são os culpados. Como é que funciona no mundo jurídico uma situação dessa, ô Fábio? Veja, o Luiz Fernando falou uma coisa importante, né?
Nós estamos falando de Anvisa e Pfizer, que são duas potências, a Pfizer como um laboratório farmacêutico, a Anvisa como uma agência de vigilância sanitária responsável. Eu não acredito, em momento algum, que a Anvisa, por exemplo, que aprovou essa vacina, esteja brincando com a vida das pessoas, principalmente de crianças. Então, isso já foi aprovado. São 39 países que já aprovaram a vacinação de 5 a 11 anos para as crianças. A soma das doses já aplicadas em crianças são de 5 milhões de doses. Como é que pode vir agora dizer que isso, e que precisa de autorização, e que o próprio Ministério da Saúde dizendo que precisaria de uma prescrição médica? Um verdadeiro absurdo, ao meu ver, ao posicionamento do governo federal, indo na contramão, mais uma vez, do mundo todo, principalmente dos Estados Unidos, que já vacinam crianças dessa faixa etária há vários meses atrás. Foi amplamente... As crianças foram vacinadas lá nos Estados Unidos. Estou falando dos Estados Unidos, primeiro mundo, de estudiosos, dos mais competentes. Quer dizer, então... e a própria Secretaria da Saúde veio a público dizer que a vacina é, sim, eficaz e segura. Quer dizer, como é que pode alguma orientação no sentido contrário disso? Eu vejo como mais uma narrativa, o ministro da Saúde, Queiroga, como mais covarde do que o anterior, que foi o Pazuello, querendo agradar. Quer dizer, isso aí nós não podemos brincar com uma coisa séria. Então, essa nova variante ela é muito mais transmissível e as crianças precisam entrar também nesse grupo de vacinados. É o último grupo. Todos foram vacinados. Lá atrás, quer dizer, a própria Organização Mundial da Saúde diz que não há uma urgência na vacinação, mas com a variante Ômicron, que ela é mais transmissível, interessante, sim, que as crianças também sejam vacinadas, até para que não transmitam para outras crianças que não são elegíveis, que não têm essa faixa etária. Agora, é uma situação, né? Já teve essa conversa também, Santiago, de que a Pfizer queria se eximir de qualquer tipo de culpa. Isso eu também não concordo. Quer dizer, uma vez aprovado, se a Anvisa está dizendo e a Pfizer diz que é segura, eu acho que não pode ter esse tipo de situação, não. Né? Mas, enfim, resumindo, eu acho sim que as crianças devem ser imunizadas, né? Porque, por mais que seja um número menor de mortes, algumas crianças têm vindo a óbito, sim, por causa da Covid. Então, eu acho que o governo federal, mais uma vez, erra e erra feio. Ô, Filete, a gente notou que no começo da pandemia existia aquela narrativa de que as crianças não poderiam ir para a escola porque elas não iriam pegar, no caso, a Covid, mas elas iriam passar para os seus pais, para os seus avós, elas não iriam sofrer com a doença, como realmente acertaram, né? As crianças não sofreram com a doença. A gente vê que mesmo naquela parte mais alta da pandemia, naquele pico onde faltou tudo, né? Não existia criança no meio, era só adultos. Então, realmente, isso aí foi certo, que as crianças elas eram autoimunes a esse vírus. Agora a gente vê, depois que o negócio começou a baixar, que, como o Fábio falou, né, o último grupo que falta é o das crianças, aí no caso seria esse, que elas são obrigadas a serem vacinadas porque é um perigo crianças sem vacina. Como é que é isso? Se no alto da pandemia crianças não forem internadas, como agora, de uma hora para outra, elas vão ser internadas se não forem vacinadas? Como é que você vê isso? Tivemos 300 mortes, né, no Brasil por Covid, segundo 300 e poucas, né, de crianças. Né? Número relativamente pequeno, mas ninguém quer perder um filho, né? Uma pessoa, o pai sempre espera que o seu filho vá viver, né? Lógico que, na verdade, nenhum pai quer enterrar um filho, né? Então, sempre é uma coisa pela ordem natural da vida. Lógico que a gente não sabe, muitas vezes o ser humano tem que passar por situações que são muito ruins. Mas eu acredito que a Pfizer não ia colocar o nome dela numa coisa errada. E se já teve 5 milhões de doses no mundo, logicamente que a gente tem que entender que é uma doença nova, um vírus mutante, né, um vírus que ele muda facilmente, com várias cepas, e com isso você tem que tomar uma dose, outra, e uma dose não pega essa cepa, a outra pega, então, enfim, é uma doença nova que está todo mundo estudando, né?
os médicos estão aprendendo a tratar corretamente agora, as vacinas estão se aperfeiçoando. Não pensa que nesse um ano os laboratórios como a Johnson, a Pfizer, o próprio Butantan, não se aprimoraram nas vacinas, eles estão se aprimorando também, né? Então, o que acontece? Eu acredito que as crianças vão ser vacinadas e não pode passar a responsabilidade, como bem falou o Fábio e o Luiz Fernando, para os pais, né? Quer dizer, o pai não fez a fabricação da vacina, não foi ele que autorizou, ele vai levar o filho lá de bom grado. Se tiver uma reação, a culpa é dele? Tudo bem, reações vão existir, né? A gente sabe que muitas pessoas tiveram reação. Com a Coronavac, que parece que seja a vacina, vamos dizer, que produz menos imunização, mas também está ajudando, a gente sabe que as reações não foram muito grandes, né? Agora, com a AstraZeneca, com a Pfizer, nós tivemos algumas pessoas, ou um número grande de pessoas, febre, com dores no corpo e tal, mas não teve algum problema mais grave, assim, pelo menos na maioria das pessoas, né? Então, realmente, acho que é importante. Eu acho que essa politização, vacina, não vacina, eu não vou vacinar minha filha, tudo bem, é um direito da pessoa não vacinar, mas nós temos que oferecer para as pessoas que quiserem vacinar, porque, como foi bem falado, é o último grupo. Então, nós temos que vacinar. Agora, se a vacina é segura, se a vacina é importante, nós temos que vacinar as crianças sim, porque, embora foram o último, são as partes mais... são a faixa etária mais difícil de pegar a doença, mas já tivemos morte, já tivemos problema. Então, não custa, né? Quer dizer, até custa, mas é importante que a gente vacine as crianças também, porque quanto mais pessoas vacinadas, vai ficando mais difícil para o vírus atuar. E com o tempo a gente pode sair dessa pandemia. A única solução numa pandemia é boa alimentação, sol, evitar aglomeração, sem matar o comércio, uso de máscara, álcool gel, distanciamento social na medida do possível e as vacinações. Sem isso, não há solução de acabar com a pandemia mundial. Mas não vai acabar, tudo bem, que não acabe esse ano, mas que vamos diminuindo os casos para chegar em 2023, acabar. Um dia nós temos que acabar essa pandemia. Só vamos acabar a pandemia com a vacina. A vacina é importantíssimo para que a gente consiga, com o número de pessoas grandes vacinadas, acabar com a pandemia. Tá certo, e a gente vê... Pode falar, Fábio. Só um adendo, se você me permite, Santiago, que eu acho importante para a nossa audiência informar, é que essa vacina para essa faixa etária de 5 a 11, ela é feita exclusivamente para essa faixa. Não é a mesma vacina para o adulto. Quer dizer, tem toda... Eu não sou médico, não saberia explicar aqui, mas o RNA mensageiro e tal, enfim, alguns componentes do imunizante é um terço do que é aplicado, no adulto. Então, ela é feita exclusivamente para essa faixa etária. Então, não é que nós vamos pegar aí um imunizante que a gente aplica no adulto e vai jogar na criança e aplicar na criança. Não. Ela é feita exclusivamente, estudada para essa faixa etária. Então, acho que é uma outra vacina, né? Não é uma outra vacina. Não é a sobra. Não é a mesma que é aplicada nos adultos. Sim, é uma outra vacina. É uma outra vacina com a mesma tecnologia, mas com uma dosagem menor, com outro tipo de veículo. Então, é uma vacina, vamos dizer, mais... É o teor adequado à idade de 5 a 11 anos. E se não fosse assim, 39 países não teriam aprovado. Não teriam dado 5 milhões de doses. Bom, agora vamos fazer uma outra conta aqui com a outra notícia que eu acho que vem ao encontro dessa, né? Essa informação aqui, inclusive do ministro Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, que ele enviou à Procuradoria-Geral da República, a PGR, na última segunda-feira, o pedido do deputado Reginaldo Lopes, do PT, para que o presidente Jair Bolsonaro seja investigado pela suposta intimidação de servidores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, após defender em live pela internet a divulgação de nomes dos funcionários do órgão que aprovaram a vacinação de crianças entre 5 e 11 anos de idade contra a Covid, com uma dose reduzida da vacina Pfizer. Segundo o presidente, sua filha de 11 anos
não será vacinada. É uma decisão que ele tomou junto com a esposa, a primeira-dama, Michele. Dados da própria Pfizer, isso é o que chama atenção. É naquilo que o Filete falou agora há pouco, né, Filete? 300 crianças morreram pela Covid, né? Durante a pandemia. Segundo a própria Pfizer, diz que de cada 1 milhão de vacinados, 189 crianças terão problemas relacionados com a vacina. Então, quer dizer, é um negócio que está na bula, é aquele negócio de deixar mais claro. Vamos fazer a conta. Se 189 crianças têm reação de cada 1 milhão, quantas crianças não temos no país? Então, 18%. O número deve aumentar, né? De comorbidades que, inclusive, tem óbitos no meio, né? É que a gente não detalhou aqui. Como é que ficaria isso, na sua opinião, ô Luiz Fernando? Então, compensaria mesmo assim dar vacina em criança? 1 milhão, 180, qual é a conta mesmo? Cada 1 milhão de crianças vacinadas, 189 vão ter reação. 1,89%. Quantos milhões de crianças temos no país? Na pandemia toda, 330 óbitos, né, Filete? Veja bem, eu, apesar de ser administrador de empresas, mas sempre estou no meio da área da medicina, da área da farmácia, esse número, a gente tem que analisar o porquê do óbito. Quantas dessas crianças que tiveram a vacina tinham comorbidades? Quantas, às vezes, não foi o Covid que fez com que essa criança falecesse, mas uma comorbidade que fez com que a associação dessa obesidade e diabetes, problema respiratório foram os que mais mataram. As doenças pneumológicas. Então, uma criança saudável tomando a vacina, eu tenho certeza que não vai ter nenhum tipo de problema. Agora, quantas crianças têm problemas de saúde e, infelizmente, pegaram esse inimigo invisível? Aí que está. A informação, quando ela vem de forma política, tendenciosa, ela faz com que levantem pessoas defendendo o bem ou o mal. Você acha que essa aqui é uma informação política, Luiz? É da bula da Pfizer. Olha, a bula da Pfizer, como eu sou da área farmacêutica, toda bula que se presta precisa ter autodefesa. Todos os 2 últimos parágrafos das bulas vêm defendendo de todas as formas de qualquer coisa que possa vir a acontecer contra a entidade. Então, não, ele já prevê... ao nosso tempo, se a gente voltar ao nosso tempo mesmo, quando a gente tomava vacina lá na escola, aquele revolvão, tinha gente que tinha reação também. Reação em vacina sempre existiu. Agora, a conta aqui é a seguinte, será que compensa mexer com um grupo de pessoas, que no caso são as crianças, que passou pelo pico da pandemia e não pegaram? Será que compensa a gente vacinar essas crianças, sendo que o próprio laboratório diz que tem casos, vários casos, aí 1, não sei quantos %, né, Luiz, de comorbidades que vai dar problema? Será que compensa? Essa é a pergunta, né, que eu faço. Eu deixaria... Tempo, por outro lado, né, Luiz? Por outro lado, tem o governo que vai pôr ali um atestado para o pai e para a mãe assinar, como eles são os responsáveis. Olha, ô mãe, o pai assina aí porque vocês são os responsáveis. E ainda vai puxar a responsabilidade para o pai e para a mãe. Quer dizer, isso é um campo novo, né, Fábio? Como é que você vê isso como um jurista? Veja, eu não acredito que isso vai acontecer, Santiago. Eu não acredito. Eu acho que o Ministério da Saúde vai acabar, como vários dos outros 39 países, aprovando essa vacinação para crianças. Isso foi uma sugestão do Ministério da Saúde, dizendo sobre a necessidade, sugerindo que houvesse uma prescrição médica para se tomar vacina, ou que os pais assinassem um termo de responsabilidade na hora de vacinar essas crianças. Mas eu acho que isso não vai, isso ao meu ver, é um absurdo, como já foi falado aqui, e eu acho que isso não vai vingar. Eu acho que é mais uma narrativa do governo federal, que é um governo que não acredita na vacina e não acredita na doença. Então não adianta. Agora tem que ver se é verdade quando o presidente da República diz que não vai vacinar a filha, né? Isso ele fala,
mas quem é que garante que a menina não vai tomar, o menino, não sei se é filho ou filho, vai tomar o imunizante? A gente não sabe, né? Como se polarizou, ele chama atenção de novo para essa situação, bate o pé porque ele não acredita na vacina nem na doença, e nós vamos fazer o quê? Fazer o que nós estamos fazendo, e contra esse tipo de sugestão, de informação, e as pessoas acabam percebendo, cedo ou tarde, o que devem fazer. Ô, Filete, como é que você vê essa história aí desses números agora, que a própria Pfizer disse que cada 1.189.000 vai ter comorbidade? Será que compensa mexer com o grupo das crianças que não pegaram durante a pandemia, aquele pico alto da pandemia, não foram os mais atingidos? Não é comorbidade, a pessoa já tem, né? Vai ter reação. Eu acredito, Santiago, que é normal, você está jogando um vírus, mesmo morto, inativado, tem pessoas que vão ser mais susceptíveis, como o Luiz Fernando falou, às vezes a criança que tem comorbidade, a criança está com uma anemia, né? Você no Brasil inteiro, você não consegue, por exemplo, fazer, a pessoa vai num posto de saúde, vai fazer um hemograma, fazer um teste hepático, mas não vai fazer uma ferritina, não vai fazer os sais minerais, não vai fazer aquele exame tipo Einstein, tipo um grande centro hospitalar, né? Então, você vai lá, o cara está doente, vai lá, faz um hemograma, tal, e às vezes não detecta, né? Por exemplo, algumas coisas, como um aumento do PSA no homem mais velho, que pode ser um aumento da próstata, só dando um exemplo, não dá a ferritina, não dá a vitamina B12, não dá a vitamina D, que você tem a D2 e D3 que passa através do sol, né? Que se biotransforma através do sol, tal. Então, logicamente que você vacinando crianças aleatoriamente, crianças que têm alguma doença, assim, uma simples verminose avançada, né? A criança vai ter mais uma reação do que o amiguinho dela, da mesma genética, que não tem nada, né? Então é normal que você tenha 1,9%, vamos simplificar, de reação. Se você vier aqui de cada 100 vacinas que você aplica de raiva, tem um cachorrinho que a pessoa te liga, olha, deu febre no cachorrinho, tal, tudo, né? Pô, mas a vacina não é francesa, Não, a vacina de febre amarela é brasileira e é mundial, e é excelente, feita no Brasil mesmo, pelo Butantan, enfim. Então, o que acontece? A reação é normal. Por exemplo, eu tomei as 3 doses. A primeira eu não tive reação nenhuma. A segunda eu não tive reação nenhuma. Na terceira, quando eu tomei, parecia que eu saí de lá melhor do que eu estava. Fiquei disposto aqui para trabalhar, fui na academia à noite, vi os noticiários, então, cheguei ótimo. No dia seguinte, já acordei meio indisposto, mas vim trabalhar, mas com febre, tal. Aí, à tarde eu não costumo dormir à tarde, eu sei que é bom, mas falam que um cochilo, tal, mas eu não consigo, às vezes, encaixar. Aí, por exemplo, mas nesse dia de tarde eu fui e já dei uma dormidinha à tarde. No meu hora de almoço, eu comi uma coisa leve e já dei uma dormidinha. Aí, à noite, estava pau. Aí, no outro dia, aí um pouco, tal, depois melhorei. Mas não é por causa disso que a vacina da Pfizer, da AstraZeneca é uma porcaria. O meu organismo, naquele momento, reagiu àquele agente invasor. Pô, a corona está invadindo o meu corpo aqui e tal. O organismo foi se defender. Nessa defesa, ele produziu pirógenos, produziu uma febre. Aí a febre, junto com, de repente, o acúmulo de trabalho do dia anterior, que foi um dia cheio, que eu estava alegre, como eu falei, então fui para a academia à noite, cheguei em casa, fiquei vendo o noticiário e tal, junto com tudo isso, o organismo respondeu dessa forma, febre, cansaço e tal. E eu consegui vir trabalhar, fui mediando, mas é uma reação normal que eu tive, nem por isso eu pus no jornal, fui na internet, a vacina é boa, deu uma reação porque meu organismo produziu uma reação. Talvez numa criança de 5 anos, preocupe muito mais os pais. Por exemplo, minha mãe, que está vendo o programa, Dona Guadalupe, um abraço, a minha mãe não ficou sabendo que eu tive reação, não liguei para ela, mamãe, estou com reação, não vou deixar minha mãe preocupada. Então minha mãe falou, que legal, meu filho tomou a 3ª dose, está ótimo. Ela não soube que eu tive essa reação, mas se eu tivesse 5 anos, com certeza eu ia chorar no colinho, e a minha mãe ia falar, olha, filhinho, dá uma dipirona, ia ligar para o pediatra, de repente, tal, ia causar um certo celeuma, uma certa confusãozinha. Mas
é normal, daqui a 2 dias já está bom e a vida continua. Então, toda vacina vai dar reação. Toda vacina vai dar reação em algumas pessoas, em determinadas pessoas, em determinados momentos. Como o Luiz falou, se a pessoa tiver alguma comorbidade, for uma criança que tem algum problema, e às vezes a família não sabe, ele está com uma anemia, tem uma verminose, está com uma cárie dentária que já está avançada, talvez a reação seja maior que a mesma criança se não tivesse nada disso. Como o Brasil é gigante e a saúde pública não funciona em todos os locais, por exemplo, nas áreas menos favorecidas, tal, deve ter muita criança com verminose, deve ter muita criança com deficiência de ferro, com deficiência de alguma vitamina, como o Luiz sabe muito bem, e aí toma vacina, talvez tenha mais reação do que uma criança num estado mais satisfatório de saúde. Então, isso é normal. Tá certo. Ô, Luiz, e como é que você vê essa situação aqui do Lewandowski, o ministro do STF, que pede para o presidente Jair Bolsonaro ser investigado por querer o nome das pessoas da Anvisa? Eu acho que é um despropósito do Lewandowski, porque todas as pessoas que trabalham em setor público têm que dar os seus nomes, porque eles estão fazendo coisa errada, que fazem com que não tenham que manter seus nomes omissos. Eu não vejo por quê. A Anvisa, se ela tem o poder de fazer o que ela faz, ela tem que mostrar a sua cara. Olha, sou eu, Luiz Fernando Cardoso, que autorizei isso. O porquê do medo? Qual é o medo? Sabe? Voltando ao outro assunto, só rapidamente, de assinar a vacina, eu acho que o pai que não der a vacina, que tem que assinar a responsabilidade de não dar, não de dar. O pai assume a responsabilidade de não dar. De dar, quem tem que assumir é quem produz e a própria Anvisa. Agora, falando sobre esse assunto, qual é o problema? Então, eu sou dono da Ortobiofarma, meu nome não pode ser exposto, e se aconteceu alguma coisa, eu não respondo. Que isso? Pelo contrário, né? A farmácia tem que ter um farmacêutico responsável, né? Eu tenho 3, 4 farmacêuticos, todos têm que estar à disposição para responder qualquer pergunta que algum cliente venha a sugerir, a perguntar. E eu, na área administrativa, eu estou à disposição de qualquer pergunta de Anvisa. E a Anvisa tem que estar à disposição de qualquer pergunta que a população tenha que fazer. O nome deles tem que ser exposto já de cara, na placa, na entrada da Anvisa. Sabe? Eu não vejo. Agora, fazer tipo fake news, expor assim a agressividade, não. Agora, quem autorizou, quem autorizou foi fulano e tal. Quem paralisou o uso de anfepramona foi fulano e tal. Qual é o problema? Sim, como um remédio, não, Luiz. Como remédio, você vai comprar um remédio na farmácia, um ferro, um vermífugo, tá lá, farmacêutico responsável, Luiz Fernando Gomes, farmacêutico responsável, não tem o remédio? Se der algum problema, você vai em cima do laboratório e o farmacêutico responsável, ou seja, se a Anvisa falar, a Pfizer é ótima, então eu vou assinar aqui sem fazer os testes. Bom, se a Anvisa, como o doutor Fábio falou, foi 39 países já utilizaram, tal, vamos ficar jogando dominó aqui, que não é o caso, e vamos assinar isso. Não, você é responsável, você assinou. Se der problema aqui num país subtropical, é o problema teu. É um problema teu. Até o carnaval, né? Se a gente vê, até o carnaval, o fiscal é aberto o voto dele, o nome dele. Só falta falar o endereço dele, né? E outra coisa, e hoje você é corresponsável, né? Por exemplo, se eu usar uma vacina da Pfizer aqui e der uma reação, eu sou também corresponsável. O doutor Fábio pode falar isso. Eu também tenho se eu vender aqui um vermífugo e fizer mal para 10 cães, a pessoa, eu também sou solidário, porque eu emprestei a marca Filete, que é municipal, que é regional, para um laboratório, vamos supor, um laboratório nacional, certo? Vai laboratório XD14. Ele lançou um vermífugo lá, certo? E
e eu assumi e receitei. Se der problema também, eu também sou corresponsável. Por que eu não receitei só uma dose para um cachorro aqui da clínica, ou um cachorro... Aí eu receitei 10 doses só porque eu achei bonito, para 10 cachorros, se der problema, eu também sou corresponsável. Já aproveita da sua opinião sobre o Lewandowski também. Você acha que ele deveria investigar mesmo o presidente Bolsonaro? Eu acho que essa politização, eu acho que é muito ruim para o país, né? Eu acho que o Bolsonaro, ele tem o direito, as pessoas que estão assinando. É como o Luiz Fernando falou, a pessoa tem consciência, fez os testes para a nossa temperatura, para a nossa população, fez os testes, para que esconder o nome? Quando você compra o remédio agora, pega no remédio lá, mertiolato, tem lá o farmacêutico responsável. Está há 50 anos aí no mercado, não matou ninguém, pronto, acabou. Agora, se você é responsável, você não é porque o laboratório está te pagando que você vai assinar seu nome em veneno, concorda? Ninguém assina nome em veneno. Agora, a Anvisa, ela tem que fazer os testes, falar, olha, nós não estamos vendo os 39 países que usaram, nós não estamos vendo a marca Pfizer. Sabemos que a marca Pfizer é uma marca excelente e sabemos que os 39 países não teve problema. Nós vamos fazer o nosso teste com a nossa realidade aqui. Beleza. O nome que assinou foi João não sei o quê, papapá. Concordo com o Luiz Fernando. Ninguém pode ficar... Quer dizer que saúde pública você vai ficar escondido? O médico assina, o laboratório põe a cara e a Anvisa não pode se esconder, pô. Não, você não ganha para isso. Agora vamos saber a opinião do Fábio. Então, qual a sua opinião nesse caso aqui do Lewandowski, Fábio, que está pedindo para que o presidente Bolsonaro seja investigado? Então, esse adendo que eu queria fazer, concordo com os colegas aqui, quando falam, o Filete deu exemplo dele mesmo, enfim, ele é um fornecedor de serviço, então ele solidariamente ele responde, é uma cadeia de fornecedores de serviço que respondem por um determinado serviço. Então está regido pelo Código do Consumidor, perfeita a explicação. Agora, eu queria fazer um adendo nesse caso do Lewandowski, que, na realidade, o ministro Ricardo Lewandowski encaminhou o pedido para a Procuradoria-Geral da República. O senhor Augusto Aras, que é ele o titular da ação, o Ministério Público, que é o titular da ação, ele vai resolver se vai investigar ou não, ou se vai pedir o arquivamento. Então, o Lewandowski não pediu nada, ele simplesmente recebeu como ministro relator, foi sorteado como relator e encaminhou para o senhor Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República. Agora, no que diz respeito às pessoas se identificarem, perfeito. É o princípio da transparência, o que vocês estão falando aí. E tem que ser assim. Só que, nesse caso, veja bem, do presidente Bolsonaro, eu acho que foi um pouco diferente, porque ele, na famosa live de quinta-feira, ele simplesmente não pede, olha, eu gostaria que, de repente, as pessoas que são da Pfizer pudessem vir a se identificar. Não. Foi um tom de intimidação, incitando as pessoas. É isso que vai ser investigado. Se foi uma forma intimidatória, eu quero saber o nome desses caras aí, daquele jeito. Quer dizer, incitando pessoas a irem contra, de repente, um servidor público. Então, o X da questão não é se o cidadão responsável, o farmacêutico, o médico, tem que se apresentar e deixar claro quem ele é, a inscrição dele e tudo mais. É como foi feito, a forma como foi realizada a situação. Então, ele, às vezes, ele não mede o poder que as palavras do presidente da República têm. Eu acho que ele é descolado da realidade, ele não sabe o poder que é isso. Então, quando ele fala Bolsonaro... isso, ele está botando em risco, de repente, a vida de um cidadão aí que vem um ignorante. Que não... Às vezes o Bolsonaro é bem intencionado, né? Às vezes ele é bem intencionado, ele quis falar assim, vocês estão aprovando? Então a responsabilidade é de vocês. Legal, é o que o Luiz Fernando falou. O Luiz Fernando também vai ter produto lá, vai ter a condroitina com a vitamina D para o cachorro, ele é responsável. Se eu vender aqui na minha clínica, eu também sou responsável. Só que a forma como isso é feito... Só que a forma deles tem aqui as palavras do Bolsonaro. Ele disse só que a forma que ele fala, sempre, às vezes, a forma que ele fala é uma forma meio, né? O jeito que ele falou aqui, ó, aspas, rapidamente, não vou tecer comentário. Isso aí foi tirado da live dele. Mas hoje, a Anvisa aprovou a vacinação para crianças a partir de 5 anos de idade. A Anvisa não está subordinada a mim. Não interfiro lá. Eu pedi extraoficialmente o nome das pessoas
que aprovar a vacina para as crianças. A partir dos 5 anos, queremos divulgar o nome dessas pessoas para que todo mundo tome conhecimento de quem são essas pessoas e, obviamente, forme o seu juízo, afirmou. No pedido do deputado petista, foi sugerido que as declarações de Bolsonaro visam aumentar o número de ameaças recebidas por diretores da Anvisa. Agora, não fica uma pergunta aqui também, meus amigos? Será que não fica aquela pergunta, por que o povo está reclamando? Ninguém quis saber por que o povo está reclamando? Porque se existem ameaças, as ameaças são do povo. Por que o povo está reclamando, Luiz Fernando? Não sei porque o povo está reclamando, mas se ele tivesse um pouquinho de sabedoria e falasse simplesmente assim, vai sair no Diário Oficial quem publicou, quem autorizou a vacinação das crianças de 5 e 11 anos. As pessoas são as responsáveis. Apenas isso. Ele poderia fazer até para não ter uma perseguição nessa autorização. Eu quero saber o nome das pessoas que autorizaram. Eu vou gravar. Só pegar no Diário Oficial. Eu vou guardar. Mas se ele não fala nada, ele é perseguido do mesmo jeito? Se ele fala é perseguido, o que ele tem que fazer? O que ele tem que fazer, Fábio? Ele poderia falar de uma maneira diferente, né? Ele poderia falar assim, olha... É o que nós estamos discutindo aqui, Santiago. Existem várias formas de falar. Para ele não interessa se não for tensionado, se não tiver tensão, se não for belicoso, se não tiver a briga, se não tiver a polarização. Aí para ele não interessa, ele não sabe governar de outra forma que não seja assim, desde o primeiro dia até hoje. Mas da forma que ele falou, não é o correto ter o nome das pessoas ou não? Ou vocês se ligam nessa forma de como ele falou? Porque ele é um militar, né? O militar, geralmente, ele é um militário, né? Mas ele era militar, ele não é mais militar, Santiago. Não, sim, mas fica essa educação dele. Você vê que o perfil dele hoje é de militar, né? Sim, mas assim, quando você está numa presidência... Ou será que a nossa democracia não aceita os militares também? Não. Aceita, desde que eles tenham uma postura de fazer com que o país não entre em guerra. Apenas isso. O que eu acho que o Bolsonaro precisa entender, o que ele pode falar, desde que ele não faça com isso uma briga política. Tá? Ele pode expor o nome das pessoas desde que seja da forma correta. As pessoas, elas estão com seus nomes expostos no Diário Oficial, os responsáveis, quem autorizou. É só falar, leia o Diário Oficial, está aqui na minha página. Acabou. Então, Luiz, para o eleitorado nem digo, para as pessoas que o apoiam incondicionalmente, não interessa esse tipo de situação. Não, olha, sim, porque é tudo louco. O presidente está falando no Diário Oficial. Tem que vir aí dizer. Então ele fez o que essas pessoas... Agora, Fábio... Se ele não fala nada ali, ninguém ia querer saber o nome das pessoas. E é importante saber. É isso que eu estou dizendo, ou não? Mas tem uma maneira de falar também, porque assim, todo mundo que é contra a vacina, o cara vai achar que, por exemplo, ele pode falar, olha, eu não tenho nada com eu não tenho ascensão na Anvisa, certo? Eles são um órgão independente, é assim que tem que ser. Eu não tenho ascensão na Pfizer, porque a Pfizer apenas comercializa a vacina com a gente, é um laboratório mundial. Então a Pfizer já vacinou em 39 países, beleza? A Anvisa está fazendo os testes aqui no Brasil, beleza? Eu, como presidente da República, vou acreditar na Anvisa. Eu quero que a Anvisa, aqui extra-campo, eu quero saber quem aprovou isso, porque vocês têm muita responsabilidade com a população. Se der algum problema, eu já quero ter o nome de vocês aqui. Por isso, façam os testes com competência. Pronto. Era a mesma coisa, não ia criar problema nenhum. Agora, vamos supor que o Fábio fosse da Anvisa e fosse o responsável por... vamos ver o responsável por essa coisa. Olha a pressão que eu coloquei no Fábio. O Fábio vai subir no elevador. Aí, Fábio, eu tenho um filho de 5 anos, hein? Eu quero ver. Hein? Vê lá, hein, meu? Vê lá, hein, meu irmão. Aí tem um cara... você bota uma pressão no cara incrível, né? Não tem que estar preparado com uma pressão dessa? Não. Sim, veja bem. A Anvisa deve ter um monte de técnico vendo isso. Aí você vai pôr... Ele está preparado. Mas quem responde na Anvisa... Tem o técnico, tem o superintendente e tal. Quem responde a Anvisa toda. O nome dos caras. Sim, mas você tem que divulgar. Quem é o presidente da Anvisa? Quem são os 3 bambambam? São esses que são responsáveis. Se a minha faxineira aqui
não limpar direito, quem é o responsável? O filete. Se você vier aqui com o teu cachorro, ele Exatamente. o filete é responsável por tudo. Tudo que acontecer aqui. Se cair um parafuso na cabeça de um cliente na sala de espera, o responsável sou eu. Ninguém vai achar que é Dona Maria, que tal. Então, quem são os responsáveis da Anvisa? É o Luiz Fernando, é o filete, é o doutor Fábio. Eu quero que vocês, os mestres da Anvisa, os responsáveis, coordenem essa pesquisa direito, porque não vai cair no biólogo lá, não. Exatamente. Vai cair em vocês. Pô, você tá... Peraí, só um negócio. Você tá tirando a culpa dos coronéis da Anvisa, vamos dizer assim, tal, colocando no cabo, pô. Normal. Você tá colocando... A gente sabe quem são os responsáveis da Anvisa, não sabe? Eles não falavam na televisão todo dia? Eles não falavam? Não tinha... Deixa eu passar um pouquinho a palavra para o Fábio aqui, que eu estou devendo para ele, porque já tem o momento câmera. Vai, só para encerrar esse assunto, Fábio. Eu tô concordando, o Filete foi perfeito. Isso não é desenvolvido por duas, três pessoas. São grupos de cientistas no mundo todo. Então, a responsável é a Pfizer, é a pessoa jurídica, lógico, o seu representante legal, que é o dono, o acionista, enfim. Então, o que o Filete falou, perfeito. E ele quer fazer o quê? De uma forma populista, querendo falar com o eleitorado cego, que não quer ver nada, e vai defendê-lo de qualquer forma, para dizer, tem que dar o nome do cidadão, RG, não dá para dar o endereço também? Quer dizer... Mas Fábio, só para terminar. Ei, senhores, só para terminar. Calma aí, Filete. Nós não cansamos de ver isso na CPI, de, no caso, senadores irem contra pesquisadores ou pesquisadoras e não respeitando nem como mulheres e nem muito menos como pesquisadoras. Agora, quer dizer, eu vi lá o senador falando, você não sabe nada. Para um pesquisador, cara, o Omar Aziz falou isso. Mas não é porque o Omar Aziz... Não é porque o... Não, você não sabe nada. Sabe que o pesquisador... Nesse momento, o pessoal da Anvisa sabe, mas ao mesmo tempo, se o STF entra no meio, não sabe mais nada. Como é que é essa é a polarização? É isso que está errado. Não está tendo respeito de autarquias, né? Não está tendo respeito. O pesquisador errou. O pesquisador errou, porque se sou eu lá... Hoje a gente fala de um presidente, é um genocida. Meu, isso é uma maior falta de respeito. Mas peraí. Se eu estou de pesquisadora lá, eu falo assim, Omar Aziz, veja bem, eu estudei, sou mestrado, sou doutorado. Você não tem seus problemas para resolver lá no Amazonas? Você não está sendo julgado lá? Não é por mim, é pelos juízes, né? Então, eu não estou dizendo que se você roubou no Amazonas, se você desviou dinheiro... Fala lá. Se você desviou... Não, peraí. Um programa de debate, né? Não, peraí. Mas o cara foi com o advogado. Se eu sou ela, veja bem, o senhor quer se meter na minha pesquisa? Não, peraí, concordo. Mas eu acho que ela... polarização mesmo que está vivendo. Então, se ela não tem competência, ela não tem que estar lá. Agora, ela falou assim, essa, não é não? Mas o senhor não entende de pesquisa nada, doutor Omar. O senhor entende de política. O senhor não está respondendo suas coisas do Amazonas. O senhor fez coisas boas e coisas não tão boas lá, né? O senhor tem advogado, está sendo defendido lá. Eu, no meu trabalho, eu entendo. No meu trabalho, eu entendo. Não é o senhor que vai meter bedelho no meu trabalho. Que se o senhor no Amazonas teve problema na política, eu estou tendo problema no meu trabalho. Agora, no meu trabalho, eu respondo e eu falo. E no seu lá, o senhor tem o direito de falar. O senhor não está falando lá na... Acabou. O senhor não está sendo investigado. O senhor não está sendo investigado no Amazonas. O senhor tem direito de defesa. Vamos trazer um momento câmera aqui, senão a gente vai ficar sem horário. Essa pesquisadora... Deu reação na vacina do Filete. Não. Isso é crime por injúria. Exatamente. Não é porque o Omar Aziz errou que o presidente tem que errar também, né? Exatamente. Não, mas isso aí você vê que, por exemplo, o discurso do Omar Aziz, ele foi benquisto pela Rede Globo, mas não foi benquisto pela população em geral, porque teve uma falta de respeito tremenda dos médicos, como pesquisadores e também como pessoas. Então, quer dizer, a gente não pode admitir isso, mesmo estando numa polarização. Eu estou falando de questão de educação. Mesma coisa, começar a desrespeitar o Fábio, porque eu não concordo dele, o Luiz Fernando, o Filete, um começa a xingar o outro, que é esse pé que estava lá, né? Então a gente não quer um Brasil assim. Então, claro, é só para a gente se tocar, como estamos na última semana do ano, para a gente fazer aquele resgate de pensamento para ver onde nós erramos, porque todos nós estamos errando, porque o nosso país está polarizado, e é por causa disso, porque ninguém quer saber de respeitar mais ninguém. Eu não vou respeitar o Filete, porque ele é um grande veterinário, se eu mesmo posso dar um remédio para o meu cachorro e ficar bom. Quer dizer, aquela doença de nada, tudo bem, agora na hora que o bicho pega, como é que é?
Na hora que, por exemplo, Deus me livre e guarde, começa a morrer gente aí e sendo crianças. Pelo amor de Deus, coisa que a gente não quer ver. Tudo isso que nós estamos falando vai por água abaixo. Essa que é a questão. Então a gente tem que saber ouvir também. E nós estamos falando de pesquisadores, estamos falando de Anvisa, né? Não é para a gente desconfiar. Mas, ao mesmo tempo, eu também concordo que o presidente, muitas vezes, na maioria das vezes, fala demais. Ele deveria aprender com o Lula, né? De ficar quieto de vez em quando, né? O Lula tinha esse dom. E o Bolsonaro não tem, né? Essa que é a verdade. Mas, ao mesmo tempo... ele sabe que eles são os responsáveis da Anvisa, ele sabe, né? Tá num governo que está indo, cara, não sei até que ponto, mas a gente tem que aprender a respeitá-lo como presidente, independente de gostar ou não. Isso é democracia, né? Bom, deixa eu trazer aqui o Momento Câmara. O Maurício Araújo está fazendo também uma retrospectiva do que aconteceu nesse ano e ele está destacando 2 assuntos. Vamos ouvir. Santiago Pérez, boa tarde, tudo bem? Olha lá, Santiago, as câmaras municipais aqui da Baixada estão de recesso, né? E elas voltam agora em janeiro. E então eu estou fazendo alguns apanhados assim de assuntos, né? Que a gente acabou não discutindo, né? Não tendo tempo para discutir. Assuntos um pouco mais amenos, né? Com relação aos projetos que tramitaram o ano passado, né? Bom, teve um projeto aqui em Santos, um projeto e um decreto, né? O projeto ele garante, a gente acho que não comentou desse assunto, 20% das cotas para negros nos concursos públicos municipais, tá? Então todo concurso que tiver em Santos, ele vai garantir uma cota de 20% para candidatos negros, tá? Os candidatos que quiserem usufruir desse benefício, eles vão preencher um formulário próprio, né, do concurso, e vão precisar anexar uma foto 5x7, tá? Eu não me recordo de outros concursos que tem cotas solicitar um anexo de uma foto do rosto do candidato para provar que é negro, né? Então eu acho que é um destaque aí pro decreto municipal aí que foi votado lá na Câmara Municipal, tá? Bom, na realidade foi um requerimento que a Câmara Municipal enviou ao Executivo, né, solicitando um estudo de viabilidade para a implantação de uma roda gigante. Eu não sei quem já deve ter visto aí em filmes ou programas de TV, uma roda gigante panorâmica, né, bem grandona, que tem em Londres, por exemplo. Você tem no Japão, Taiwan, Las Vegas, várias cidades turísticas, né, do mundo tem a sua roda gigante, e aí eles querem implementar uma roda gigante lá no Emissário Submarino, lá no Canal 1, onde tem o Parque Roberto Santini, né, que está em reforma. Então a ideia é que com esse estudo a prefeitura tem essa viabilidade, tá? A proposta do estudo é desenvolver esse projeto através de uma PPP, parceria público-privada, não onerando o município com a construção da roda gigante. Bom, é isso aí, Santiago. Um grande abraço, até a próxima. É o nosso Maurício Araújo, hein? Trazendo aqui 2 PLs, né, que tivemos esse ano em Santos. A primeira, a gente fala aqui que é uma PL decreto, né, que garante 20% das cotas municipais para candidatos negros. Isso aí já está na Constituição, né, Fabinho? Isso já há algum tempo, né, que as cotas são... É um assunto polêmico, muita gente discorda, dizendo que, na verdade, a cor é o que menos interessa e que a pessoa que importa, a capacidade. Mas eu conversando com alguns amigos e amigas negros, e eles puderam até me esclarecer sobre essa situação de cotas, que, na verdade, é como se fosse um resgate de um tempo em que eles foram marginalizados, ou seja, já desde a escravidão, né? Então, a falta de oportunidade que gerou o que acontece hoje, que não tem como negar que os negros eles acabam tendo uma menor oportunidade. Por quê? Porque não tiveram oportunidade maior de educação, de estudo, devido já a essa herança que horrível lá de trás. Então, as cotas funcionariam como uma compensação, vamos dizer assim.
Mas eu não esse tinha negócio me das atentado fotos, para essa. esse negócio das fotos aí é inédito isso também, né? Você acha que tem muitas pessoas que falam que são negras e não são? Para que a foto? Eu acho que não haveria necessidade, mesmo porque a pessoa vai acabar se matriculando num curso, né? E, quer dizer, não tem como esconder se é negro. Eu acho um absurdo. Apesar de que tem muito espertalhão querendo se passar, querendo garantir, achando que de alguma forma vai poder fazer algum curso se passando por uma pessoa negra para ter um desconto. Mas eu acho que foi um excesso aí de zelo. Como dizer, o melhor da mesma coisa, né? Porque já existe, né, esse tipo de lei, né? Bom, agora eu quero saber do Luiz Fernando Santos. É um requerimento para a implantação de uma roda gigante panorâmica que ficaria no emissário submarino. Nós já falamos sobre isso aqui no programa, mas eu queria ouvir a sua opinião, Luiz Fernando. Você é a favor dessa roda gigante estilo London Eyes ali no emissário? Sou a favor de tudo que traga turismo para Santos. Eu sou a favor do Museu Rei Pelé no emissário ou no Hotel Avenida, ou onde está fechado o Escolástica Rosa, na Avenida da Praia, onde que possa trazer turismo e fazer com que a cidade de Santos tenha um movimento adequado para sustentar todo o comércio e fazer com que a nossa sociedade possa ter recursos para acabar com a falta de educação, com essa vida de rua, com essa criminalidade. Tá? E minha cor é pardo. Tem algum desconto para pardo aí? Manda foto. Alguma vaga para pardo? Mas, tá vendo? Eu acho que já não ia colar muito não, viu, Luiz? Mas o meu título você acha que ia colar isso aí? Luiz Fernando? No meu atestado de reservista está lá, Luiz Fernando, pardo. E aí, Filete, quer falar sobre uma das duas ações aí? Mas tem que ser rápido, 1 minuto. Olha, essa questão da questão racial é uma questão polêmica, né? Mas eu entendo como o doutor Fábio, eu fiz um programa que eu fui o único, de 5 pessoas, eu fui o único a favor, né? Eu acho que nós temos que, durante 10, 20 anos, ter um estudo, porque é muito fácil você vir de imigrante, né? Espanhol, italiano, holandês, e um vir da escravatura. Você não consegue acabar com as desigualdades assim. Tirando essas distorções que o cara, ele fala que é branco e na hora que precisa ele é pardo, o negro tem que ter orgulho de ser negro, o índio tem que ter orgulho de ser índio, e nós todos somos seres humanos. Então, eu sei que eu vou ser voto vencido para a maioria das pessoas, mas eu tenho as minhas ideias. Eu acho que eu aceito a cota durante um determinado período, porque eu acho que nós temos que ter uma visão igualitária da sociedade. A maioria das pessoas não concorda, eu concordo, enfim, é a minha opinião. Tá? Então, eu concordo com o doutor Fábio. Eu não fui convencido, não. Eu queria ser convencido. Eu tive essa visão humanística que é minha mesmo. Sobre a roda gigante, teve muita crítica e tal, e eu também vou ser voto contra, as pessoas vão falar, mas eu sou a favor. Eu concordo com o Luiz Fernando Cardoso, tudo que foi de equipamento turístico, que der para a gente avançar a cidade, normas de comportamento na praia, tudo que a gente puder de questão turística que venha para ajudar a cidade, eu acho importante. Muita gente deu risada, não gostou, escreveram criticando, eu não vejo nada demais, eu acho bacana. É o Ademir Pestana que fez, vou citar o nome, eu acho muito bacana a ideia, se puder vir uma roda gigante, vir outros equipamentos com segurança, eu concordo com o Luiz Fernando, eu acho importante, tudo que puder somar na cidade é bacana. Tá certo. Bom, deixa eu agradecer aqui o nosso querido Eduardo Filete, médico veterinário. Obrigado pela presença, Filete. Também Luiz Fernando Cardoso, homem da Ortobiofarma, em breve no Gonzaga. E também o nosso querido Fábio Varga, advogado. Essa mesa aí de pessoas com pensamentos livres, não é? Que fez aí esse debate maravilhoso para hoje. E agradecer aí a você que está nos assistindo. Obrigado pela audiência, pelo carinho. E a gente volta sempre à 13h aqui na TV Unisantos, de segunda a sexta-feira, com o nosso Cidades em Debate. Estamos com Deus e até a próxima. Fui!